Ô, Fatucho, tudo bem? Bem, como você está, Regina? Espero... Estamos aqui cheio de pernilongo. Nossa, e aqui está bem frio ainda. Hoje esquentou um pouco à tarde, mas à noite está meio frio. Choveu gelo aí essa semana, né? É, do outro lado da cidade, aqui para a área do Batel, mas centro não, mas o Cabral parece que encheu de pedra. É, eu vi na televisão. Vamos falar aqui um pouquinho até a turma entrar, né? É, porque eu estou me organizando também tecnicamente aqui, porque eu não consigo me organizar às vezes. Não, mas tá bom, Tá bom? tá bom. É o A, melhor. a nossa produtora aqui é a Lisa, ela que pode te falar aí. Pois eu fico até meio encabulada, porque ela é tão técnica e a gente começa a ser youtuber depois da pandemia, então tem que se organizar mais. Tecnologia agora já era, né? Mas agora muito mais. É, eu acho que agora as pessoas que não têm mais condições tem que aprender, porque acho que é um caminho sem volta mais. Porque facilitou muito as reuniões, as conferências, e diminuiu muito aquele tempo que você perdia com o trajeto, né? Na terça-feira a gente fez uma live com a Leão, a Sabrina Leão, que mora lá no Canadá. E ela falou, as empresas lá não estão nem pensando em botar a turma no escritório de novo. Deixar como está, É, mesmo tendo uma e solução. pois é, porque eu acho que tem seus inconvenientes do home office, mas eu acho que melhora muito a qualidade de vida do estresse do trânsito, né? Principalmente em cidades maiores. E eu, particularmente, sempre achei que era uma perda de tempo. Muitas vezes você ia até a empresa e o teu trajeto e fazer coisas que às vezes estão relacionadas com o computador e poderia fazer em casa muitas vezes. Lógico que olho por olho acaba nunca sendo substituído, né, Regina? É, nada é fácil, na verdade, né? Tem É, gente que fica em casa, mas também é outro estresse, né? sem 100% não existe assim uma situação que você diga que vale a pena, não, faça só assim ou só. Acho que vai ter que ser uma mistura, como eles falam, híbrido, né? É isso aí. E você está trabalhando normal? Então, a gente diminuiu um pouco o movimento, principalmente na minha área, que a criança são mais assintomáticos, mas quem está tendo um trabalho maior são os que atendem adultos, né? E acabam tendo sintomas mais graves da doença. Eu vi Mas uma notícia agora à tarde que não sei se nossa, agora eu não sei se é a Noruega, enfim, um desses países nórdicos estão pensando aí em fazer uma extinção em massa das doninhas, porque se descobriu um vírus mutante lá na doninha que pode passar para as pessoas, um negócio muito louco que está acontecendo lá. E estão querendo exterminar lá os bichinhos. Pois é, eu acho que daqui para frente essas pandemias, esses quadros virais ou por insetos, cada vez vai ser maior, né? Não só pela alteração ecológica, mas também pelo ir e vir, né, do mundo, da população. Hoje você vai para o outro lado do mundo muito rápido, em 3 dias você está do outro lado do mundo, ou em dois, dependendo das tuas escalas, e com isso existe mais mistura de todas essas infecções, né, tanto virais quanto zoonoses. E, então E a é gente tudo muito novo, né, Fatucci? Porque ainda é um vírus novo, o pessoal ainda está estudando e isso ainda tem desdobramentos, né? mas se veja, outro dia eu estava dando uma aula sobre HIV e AIDS. Veja quantos anos, né? De 1980 e até agora tem tratamento, tem prevenção, mas não consegue uma vacina pela mutação do vírus. A sorte do Covid é que pelo menos não tem tanta mutação como o vírus da AIDS. O problema é que no início todo mundo entrou em pânico, até os por si só, e
agora que a pandemia já está, bem dizer, numa evolução quase de 9 meses, de uma forma geral no mundo, assim mesmo a verdade de ontem não é a verdade de hoje, mas eu acho que nunca foi tão acelerada a ciência como na época do Covid. Por um lado é bom, por outro lado gera um pouco de insegurança, né? Ah, sim, eu acredito assim que a nossa liberdade de ser com essa pandemia nos restringiu muito. E então a gente torce que tenha uma vacina ou pelo menos um tratamento efetivo, porque eu digo, ninguém gosta de sair encarado, né? Todos os dias, medo do outro, medo do toque, e o ser humano é reconhecido pelo toque. Então, eu digo que são várias situações aí que são repetidas. Só que, ao mesmo tempo, né, a pandemia eu acho que também trouxe vários ensinamentos, Regina, porque uma delas eu acho que acelerou demais a informação e a informática, né? Aulas online, reuniões online. Então, a gente teve que se reinventar, independente da profissão. É isso E, aí. bom, ontem também assisti um pouco sua live, e como a Danusa falou de Viktor Frankl, eu também sou uma Adepta. adepta a ele, gosto muito do que ele retratou, e é um dos principais livros dele, até uma sugestão Em Busca de Sentido, que todo mundo deveria ler nessa época da pandemia, é nas horas do sofrimento que você tem que buscar um sentido para a tua vida, É. né? E tem que caminhar. Então, acho que tudo isso é uma coisa que a gente tem que se repensar e se confrontar consigo mesmo. Vamos lá, doutora. Eu queria que você se apresentasse aí para a turma, depois eu me apresento e a gente dá início aí na nossa live. Pode ser? Pode, claro, Regina. Bom, eu sou Maria Ofélia Fatucci, eu agradeço muito o convite da Regina, da Ross Consultoria. Para mim é um privilégio participar dessas lives com uma profissional tão brilhante como a Regina. E a minha formação é médica, né? E toda a formação foi pela Universidade Federal do Paraná. Eu fiz pediatria, depois alergia e imuno. Eu sou mestre em doenças respiratórias e há um ano eu terminei um MBA em gestão de excelência em serviços de saúde. E aí talvez esteja a minha relação com as empresas e a relação com a saúde do trabalhador e do empregador também, né? Eu acho que tem que ser uma situação mútua. Sim. Brilhante é você, né, Fatucci? Eu acho você assim, espetacular. Para mim é uma honra você participar dessas lives. O legal é que fica gravado lá no IGTV e a turma vai assistindo depois, mesmo que não entre na live. E isso é muito bom. Bom, acho que todo mundo que está aqui já me conhece, né? Eu sou Regina, da Regina Ross. E estamos com um canal no YouTube. Depois, Fatucci, se você quiser se inscrever lá, você procura Regina Ross. Tá. Se inscreve lá tem uma série de material aí para a turma poder escutar, tem dicas sobre a parte de remuneração, a parte de indicadores. E estamos aí, né? Desde 94 com a empresa, com a Ross, ajudando as empresas a se estruturar melhor. E hoje a live nossa é sobre burnout. E aí eu queria, doutora, que a senhora já começasse definindo para a gente o que é o burnout. Bom, a palavra vem do inglês, burnout, até o início do nosso chamamento para essa live, ele estava escrito separado. E até coloquei para você que deveria ser junto, porque a síndrome é burnout junto. Sim. Mas ela surgiu separado, burnout, que quer dizer queimar-se, consumir-se. Tá?
Então, é uma síndrome que está relacionada com alterações físicas e alterações mentais de quem está sofrendo dessa situação, é mais relacionado com o trabalho. Então, não existe assim, burnout é tudo que o indivíduo apresenta é decorrente do trabalho que ele executa, tá? É uma síndrome que ela foi descrita inicialmente por Herbert Freudenberg, tá? Em 1974. Então, se veja, em 1974, nós vamos ter aí quase 50 anos que ela já foi descrita pela primeira vez. E quem escuta síndrome de burnout parece uma coisa extremamente recente. E não é, já tem 50 anos de descrição dessa síndrome relacionado às alterações físicas e mentais no trabalho. E em 2010 o Código Internacional das Doenças, que nós médicos utilizamos, O famoso CID. o CID-10, que antigamente nós éramos obrigados, com o consentimento do paciente, informar para as empresas. Hoje, todos os funcionários que estão nos assistindo, até agradeço as pessoas que estão nos ouvindo, não é obrigatoriedade, porque isso faz parte do sigilo médico. Então, uma empresa, por mais que ainda continue pedindo o CID-10, tá? Se o funcionário não permitir que seja fornecido o seu diagnóstico, nós não somos obrigados a fornecer isso à empresa. Então, como eu estava falando, retornando, em 2010... Só fazer uma parte aí, doutora. Na verdade, as empresas pedem o CID por causa das maracutaias, né? Estamos no Brasil, né, doutora? Então, a turma vai no médico, pede um atestado e hoje tem que ser cadastrado, acho que inclusive no e-social, o CID. Então, pode não ser obrigatório, mas para as empresas é importante, até para dados estatísticos. Então, assim, para o empresário é interessante. Eu te coloco 2 pontos, Regina. É bom se ter colocado essa situação, porque eu vejo assim, é importante para a empresa ter estatística por causa do absenteísmo, saber o que está acontecendo com aquele funcionário, mas é extremamente constrangedor para qualquer indivíduo que trabalhe numa empresa. Quando você tem um diagnóstico de uma gripe, de um resfriado, você coloca lá o CID sem problemas. Agora, você já pensou um diagnóstico de HIV positivo ou de AIDS? O próprio Covid, no início, vários colegas médicos não gostavam nem de contar que tiveram a doença ou que estão com a doença. Tá? Então, existe muita discriminação e preconceito dependendo da situação. Então, deixa eu fazer uma pergunta, doutora. Tá. Há coisa de 15 dias, eu vi um atestado de um psiquiatra referente a um empregado atestando, dando 2 meses de afastamento para ele e atestando o perigo de suicídio. Como é que é isso? Isso eu achei um absurdo. Mas veja bem, a única situação que o médico pode acabar romper com a ética é no caso do suicídio. Então, se aquele paciente seu tem um risco iminente de fazer essa prática, você pode comunicar a família, que é o ideal, né? Não a empresa, mas comunicar a família, mesmo estando sob sigilo médico. Eu defendo muito o sigilo médico porque dentro de 4 paredes é igual um casal, né? E dentro de 4 paredes a relação médico-paciente tem que ser de confiança. Não, mas nesse caso que eu estou comentando, o atestado foi para a empresa. Escrito isso. O ideal era ser abordado para a família, mas veja bem, muitas vezes o próprio funcionário, no estresse que ele está, comunique para a empresa. Então, é difícil julgar sem saber o contexto, mas eu sempre coloco para indivíduos que pedem um atestado, né? Se o médico fornecer o CID, você tem que assinar.
tá? Então, na minha prática médica, mesmo agora que não é obrigatório, sempre que eu fornecer o CID a alguém, mesmo a pedido dos pais ou da própria pessoa, eu sempre pedi um consentimento deles. Então, eles não poderiam alegar, depois de um mês, o doutor, a doutora, forneceu o CID sem meu consentimento, tá? Ok, eu entendi o seu ponto de vista. Tá? Então, hoje não é obrigatório. Então, se não é obrigatório, as empresas, por mais que elas queiram estatísticas e por mais que isso seja importante pelo absenteísmo, elas vão ter que lidar com isso de uma forma diferente. Daí entra o médico do trabalho da empresa. Aham, ok. Porque daí o que acontece? Ele vai no médico externo. E o que é o médico do trabalho dentro de uma empresa ou um serviço terceirizado? Ele vai fazer a triagem desse atestado, né? Ele vai validar a importância. Será que Sim. essa pessoa que tem 30 dias merece 30 dias? Às vezes ele pode dar 45 dias, ou às vezes ele pode chegar e diminuir. Em vez de 30, fica 15 e vamos avaliar em 15 dias. Então, Ah, na verdade, o médico do trabalho é o mediador nesse. Tá? E daí, como eu estava dizendo, entrou no CID-10 em 2010 o burnout como Z73. E o que eu percebo que os psiquiatras eles têm dificuldade em colocar o Z73. Empresas não vão aceitar. Essa é a justificativa da psiquiatria. Tá? E as empresas elas têm que entender que desde 2010 temos 10 anos de evolução, tá? Faz parte do Código Internacional das Doenças e tem que ser colocado esse diagnóstico. Mas qual é a dificuldade do psiquiatra? Como ele não sabe muito bem o contexto, e hoje em dia o paciente vai no SUS ou vai no médico do seu convênio, às vezes a consulta, infelizmente, até de próprios colegas, se passa em 5, 10 minutos, eu acredito que pós-Covid isso vai ser uma realidade diferente, até pelo risco de contaminação. Então, isso também foi outro ganho do Covid, que você não vai poder atender cada 5 minutos, cada 10 minutos. E, sem conhecer o contexto, ele não sabe diferenciar se o paciente está com uma síndrome de burnout ou se ele está com uma depressão. Essa é a dificuldade que, assim, são várias da empresa, né? Porque, assim, eu acho que hoje até um pouco já melhorou, mas, na verdade, se o empregado ele está, assim, super estressado, que seria talvez diagnosticado com burnout, as pessoas até olham estranho, quer dizer, não está dando conta do serviço, sabe como é que é? A pessoa, é, ela passa a ser alvo, talvez, de comentários, né? É, né? Porque estressar com o trabalho, acho que todo mundo, em algum momento, estressa. Não, trabalhar não é fácil, que nem a gente falou ontem na live, as origens do trabalho são dolorosas, né? Mas, assim, a própria empresa tem uma certa rejeição, né, a que os empregados fiquem estressados, né? E hoje já existe, que nem a gente falou ontem com a Danusa, existe um movimento de empresas top aí no sentido de humanização. E aí essas empresas conseguem entender o que é um burnout, o que é um estresse extremo, né? Mas muitas ainda não, e quanto menor, pior. Eu concordo com você e até colocaria, né, Confúcio já falava, ele falou uma frase que eu acho ela bem importante: escolhe um trabalho de que gostes e não terás que trabalhar nenhum dia da tua vida. É, Então, eu acho é, que diante dessa palavra, dessa frase, eu colocaria isso a todas as pessoas. Para sem você dúvida. ultrapassar, certo, o teu próprio limite, você tem que gostar do que você faz. É igual uma relação afetiva. A relação afetiva tem que valer a pena para você ultrapassar as diferenças, tá? Mas às vezes, doutora, a pessoa até gosta do que faz, mas a intensidade é tanta, né? São tantas atividades, a empresa requer tantas horas, né? Que a pessoa não dá conta. Tem coisas que realmente
né? A empresa não quer saber, ela vai jogando lá, ela vai jogando, principalmente cargos de liderança, cargos na área de serviço, cargos onde você tem equipes para gerenciar. O pessoal não quer saber, né? A maior parte vai tocando, toca aí e não quer saber. Até a hora que o empregado tem um chiliquidum, né? E eu gostaria, Fatucci, se você pudesse explicar para nós quais são os sintomas do burnout. Então, antes de eu entrar nos sintomas, como você falou, que a empresa vai exigindo, mas veja bem, se o indivíduo gosta do que ele faz, já é, já é uma, eu acho que é uma grande coisa todo esse contexto, tá? E como eu estava falando, você tem que diferenciar se isso é um burnout, se isso é depressão ou se isso é estresse. Então, esse começa a diferenciação do teu próprio psiquiatra ou psicoterapeuta e até da própria medicina do trabalho da empresa. Então, eu queria diferenciar essas três situações. Você estava retratando que, às vezes, a empresa, nós temos uma meta ou no final de semana nós vamos ter um seminário. Então, o indivíduo ele pode entrar num estresse agudo porque ele tem que Dar cumprir, conta daquilo, tem que lidar dar com aquilo. conta em um determinado, né? Eu vou dar uma palestra, eu preciso preparar, mas eu tenho outras coisas para fazer, tá? Mas isso é um estresse agudo, isso não é um burnout, tá? E quais são Segundo, os sintomas? O que diferencia uma coisa da outra? não, os sintomas são todos parecidos, por isso que eu quero diferenciar as três situações, né? É o contexto que ela está que vai te dar o diagnóstico de burnout. Então, Ok. você pode ter um estresse agudo com a tua empresa, porque você tem uma meta, ou, por exemplo, a maioria dessas grandes empresas, elas têm meta. No final do ano, se você chegar nessa meta, vocês vão ganhar o 14º salário. Ou vocês vão ganhar um prêmio, uma viagem, uma cesta básica de determinadas coisas. A premiação varia de empresa para empresa. Então, isso te gera um estresse, porque você quer chegar a essa meta. Então, não necessariamente você está com burnout. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você pode ter uma depressão, porque o indivíduo ele está dentro de um contexto social. Ele não está sozinho, nem o chefe, nem o empregado. Porque ele tem a família, né? Ele tem um ambiente. Eu te diria assim, numa situação de Covid, mesmo que você tenha que ir ou não ir para a empresa, você pode entrar numa depressão. Isso não quer dizer que você esteja num burnout, porque você está num contexto que você está lidando com a morte, com talvez a possibilidade de você perder o emprego, principalmente as mulheres, porque ela tem as tarefas domésticas junto no trabalho. É verdade. Tá? Então, isso é depressão, mas isso é burnout? Não. É o teu contexto social, né? Ou tua história genética, porque a maioria dos quadros psiquiátricos são genéticos, determinados, né, pelos seus próprios familiares, pai, mãe, vovó, tá? E um fator que seria um ponto desencadeante provoca o sinal da depressão. E o que seria o burnout? É uma síndrome, então, um conjunto de sinais e sintomas que perpetuam relacionados com o trabalho. Daí você me perguntou quais são os sintomas. O indivíduo começa a ter dor de cabeça, irritabilidade, tá? Agressividade, tá? Sonolência ou falta de vontade de dormir, insônia, tá? Reativo, muitas vezes, à chefia, e sempre vinculado ao trabalho. Diminui a produtividade, não está satisfeito aonde está trabalhando, não tem um bom relacionamento com as pessoas que estão envolvidas na sua área. Está sobrecarregado também. Mas, em geral, o que eu percebo, quando acontece o burnout? O burnout ele acontece, muitas vezes, quando o funcionário não é valorizado. Porque se o funcionário é valorizado, daí você acabou de citar as grandes empresas, e eu gostaria até de citar que, por exemplo, a Microsoft, a Apple, antes de uma pandemia, elas já falavam em você trabalha o momento que você quer. Tem pessoas que produzem mais à noite, tem pessoas que produzem mais durante o dia, porque depende do teu ciclo circadiano.
e elas te dão liberdade para você ser criativo, porque você estará no seu melhor momento. Daí você diz, aonde que eu vejo que ocorre mais o burnout? São nas empresas públicas. Porque nas Ah, empresas... é mesmo? É nas empresas públicas. Por que que eu vou te dar esse alerta? Porque quando você está numa empresa privada, quando esse funcionário começa a dar problema, o seu encarregado, o seu gestor chama e pergunta, olha, o que está acontecendo? Em geral, a maioria acaba fazendo isso. E tanto o funcionário quanto o superior a ele sabe que ele pode ser demitido. E quando ele vê que aquilo não está rendendo, ele não fica mais que 30 dias com aquele funcionário. Ele fala, me desculpe, ele não vai dizer diretamente isso, mas ele vai dizer assim, não estamos mais precisando do seu serviço, então você vai lá no RH, acerta tudo. E você não tem nem como questionar como funcionário. Né? Nas empresas públicas, quer dizer, você não tem patrão, você tem um gestor que foi escolhido aleatoriamente, o tanto que as empresas públicas atualmente estão Pressionadas. não, e elas estão investindo nesses gestores, porque antigamente era assim, ah, Regina, gostei de você, qual é a tua formação? Sou dentista. Então, tá. Então, você vai comandar uma UPA, você vai comandar 50 pessoas, mas sem nenhum conhecimento técnico. E você sabe perfeitamente, melhor do que eu, que hoje existem estudos para você comandar pessoas. Como você deve abordar, como você deve falar com uma determinada pessoa e como você deve reagir também. Tá? Então, É, isso... E no trabalho público, você não consegue demitir. Porque é, é você... uma, é uma diferença grande, né? Porque uma das coisas, né, que eu dei uma lida sobre prevenção desse burnout, desse estresse agudo, né? Essas situações assim onde a pessoa pode até dar uma pirada, né? Largar tudo, cada um reage de uma forma, né? Essa é a verdade. Mas assim, a pessoa tem que ter a palavra que você falou, né? Ela vai ter que conversar com a liderança dela, com a chefia dela, e esclarecer aquela situação que está provocando aquele burnout, porque é relacionado ao trabalho. Então é lá que ela tem que resolver, não é isso? o correto sempre seria isso. Olha, o funcionário chegar, o gestor, porque sempre, ou encarregado, né? Porque geralmente você não vai ter acesso ao top. Você vai primeiro na hierarquia de uma empresa. Mas o que eu agora eu coloco assim, o funcionário, ele não vai mudar o dono da empresa. Então, assim, se ele não se adapta à filosofia daquela empresa, ele tem que sair dela. Porque tem funcionários, e isso a gente vê muito em clínicas médicas, e querem mudar a dinâmica de como o médico atende, de como ele trata o cliente. Veja, a dinâmica é aquela. O dono, o proprietário daquela empresa, ele não vai se adaptar ao que você quer. Você tem que se adaptar à filosofia da empresa. Esse é o primeiro ponto. Muitas vezes o funcionário chega e fala: eu não estou gostando do lugar que eu estou, quero ser trocado, mas não ocorre, muitas vezes, ouvido, não existe escuta do gestor. Sim, existe um problema de gestão, mas eu acho que o empregado ele deve se posicionar, entendeu? Ou eu estou com uma sobrecarga, ou eu preciso de um assistente, eu não estou dando conta disso. Ele tem que se posicionar, porque eu acho que faz parte do processo de cura, de melhoria, até para não perder o emprego. Eu colocaria mais. Ele se posiciona, né? Ele vai ter que ter um laudo psiquiátrico, porque ele vai ter que passar num psiquiatra para saber se aquilo é um estresse relacionado ao trabalho. Porque, como eu te falei, insônia, falta de apetite, excesso de comida, irritabilidade, agressividade, pode ser sinais de depressão relacionada a outra causa e que está repercutindo no teu trabalho. Então, ele tem que ter um laudo também do psiquiatra. Agora, quando isso é envolvido somente no ambiente, e daí com seus amigos, com a sua família, tudo vai bem, ou no final de semana ele melhora, cada vez mais você começa a perceber que isso é do trabalho. Agora,
Você tem ideia quanto tempo você leva para ter um diagnóstico de burnout atualmente? Ah, deve demorar, né? Você veja, é uma doença que tem 50 anos, mas é uma doença que foi reconhecida há 10 anos. Se leva quase 1 ano, 2 anos para uma empresa aceitar que esse funcionário está com estresse relacionado ao trabalho. Então, daí eu coloco, primeira situação em tudo na vida, você vai lá dialogar, conversar. Não teve ouvido, você oficializa a tua reclamação por e-mail. Tá? Porque isso você começa a se documentar. Então, Mas aí a gente vai cair em questões trabalhistas que eu nem sei se eu entendo o seu posicionamento, mas eu nem sei se é por aí. Eu gostaria que, assim, que essa pessoa que está tendo esses sintomas e sabe que isso é em função do trabalho, porque tem, às vezes, porque nós estamos falando de burnout, então é ligado ao trabalho. Ela tem uma vida particular, estável lá, estabelecida, tá. Mas com relação ao trabalho, ela está tendo sobrecarga, ela está tendo extremamente solicitada para fazer muitas atividades. Então, está focado no trabalho. Então, para não chegar nesse ponto de haver uma briga, eu entendo que tem algumas ações que essa própria pessoa, porque a pessoa sabe que não está bem, né? A pessoa, ela chega num ponto onde ela entende que tem algum problema. E na cabeça dela, ela tá vendo que aquilo é proporcionado pelo trabalho, né? Se tem, que nem a Danusa falou para a gente ontem, o autoconhecimento. A pessoa se conhece e está vendo aquela situação no trabalho, ainda mais numa situação atípica que a gente está vivendo, de pandemia, e está vendo aquela situação, o que ela tem que fazer, né? Então, o primeiro passo, acho que é o diálogo. Depois é ela, eu imagino, né? Não sei, você vai me dizer aqui, doutora, que ela tem que conversar. E ela tem que achar dentro dela quais são os mecanismos para desativar esse estresse do trabalho. Porque se é uma doença do trabalho, gerada pelo trabalho, relacionada ao trabalho, é lá que ela tem que resolver. Estou pensando errado? não, eu acho que você está correta nisso, porque eu já coloquei que é a filosofia da empresa, a pessoa tem que se adaptar à filosofia da empresa. Não adianta a empresa se adaptar à filosofia do funcionário, porque cada funcionário tem uma história de vida diferente. E por isso que eu retratei que existe uma grande diferença de uma empresa privada de uma empresa pública. Porque a privada você consegue demitir o funcionário e a pública é de mais difícil. Então, mas eu não quero que esse empregado seja demitido. Eu Pois não é, quero ser demitida se eu tiver o burnout. vamos colocar numa empresa que receba todos os prêmios de gestão, que tenha Uma acolhimento. empresa humanizada. Exatamente, porque isso é a tendência mundial, Sim. sabe? E isso vai servir para qualquer MBA, mestrado, doutorado, profissão, pós-graduação, e vender pizza nos Estados Unidos, 99,9% da próxima geração vão ter tudo isso. Então, isso não vai diferenciar nem funcionário e nem empresa. O que vai diferenciar é a situação humana, tá? É o teu acolhimento. Já foi comprovado que quando você vai comprar uma roupa, se aquela atendente tem um acolhimento adequado para você, você acaba comprando muito mais do que aquela que nem olhou para você, Sem tá? dúvida. Hoje também já está comprovado que se você entra numa empresa e você tem um cheiro diferente numa loja, um perfume, você já aquilo refere alguma coisa na tua vida, você tem um acolhimento. Então, o acolhimento na empresa pode ser de diversas maneiras, até através de uma aromoterapia, pode ser através de premiações desse funcionário. Alteração dessas metas, talvez, né? Com certeza, mas daí o que você estava falando, você tem que ver que muitas vezes o que a gente percebe, eu estou falando agora da parte médica, não existe esse acolhimento, porque essa pessoa não foi treinada para gerir pessoas. Então, Sim. mesmo no RH, você sabe perfeitamente que o burnout está relacionado com leis trabalhistas. E nenhuma empresa
mesmo que fosse eu a dona dessa empresa, eu não vou querer que meu funcionário diga que ele está com estresse relacionado com a empresa. Eu vou preferir dizer que esse funcionário tem depressão. A Paula aqui, uma companheira nossa, beleza, Paula? Ela está comentando aqui uma coisa que eu concordo com ela, né? Tem uma distância muito grande ainda entre o posicionamento da medicina e a realidade nas empresas, né? Assim, as empresas humanizadas, elas têm ferramentas, têm por onde detectar que o funcionário está com problema. A empresa não vai diagnosticar que é burnout. A empresa olha e fala, está estressado. É assim que é no dia a dia da empresa. A partir dessa visualização dessa empresa humanizada, dessa chefia mais preparada, vai haver um diálogo. E eu acho que isso tem que ser buscado, porque eu sei que está relacionado às leis trabalhistas, assim como todas as outras doenças, porque estamos no Brasil, nossas heranças coloniais, elas sempre estão batendo na porta. Mas, de qualquer forma, assim, eu acho que antes de chegar num problema trabalhista, a gente tem que abrir esse diálogo com a empresa, mesmo se a empresa for pequena, familiar, mais difícil, porque são pessoas, né? São pessoas que estão ali e você está com um problema grave, porque uma pessoa num alto nível de estresse, cada um pipoca por um lado, diferente do outro, né? Tem gente que joga tudo para cima, tem gente que tem crise de choro, tem gente que chega no domingo já dá aquela angústia da segunda-feira, tem gente que não consegue descansar o final de semana já pensando nas atividades que tem. Então, existe, como a Paula está falando aqui, existe a falta de preparo da chefia, que é bem isso, mas existem as empresas humanizadas. E eu acho assim, independente se é o chefe ou se é o empregado, havendo uma consciência de que a coisa não está boa, tem que ser buscado o diálogo. Porque o outro que vai te ouvir é uma pessoa. Antes de ser um empresário, antes de ser teu chefe, antes dele ser um diretor de uma empresa, você tem que conversar, entendeu? Eu acho que seria mais assertivo ter um posicionamento desse. Porque se cair na trabalhista, pode demorar, como você disse, 2 anos, 3 anos, 5 anos, mas a pessoa vai ganhar, né? Se conseguir os atestados, os diagnósticos, esse tipo de coisa. Veja aí, Regina, uma vez com atestado de psiquiatra, de psicólogo, é incontestável. Se a pessoa tem uma vida social e tem uma outra vida em paralelo, adequada, e aquilo está diretamente ligado ao trabalho, é incontestado do ponto de vista médico, não vou dizer, lógico, a empresa, vocês viram essa semana em relação ao estupro, depende de quem, depende do argumento que esse indivíduo ter, o advogado da empresa, o advogado do próprio funcionário. Mas os 2 anos que eu te falei de diagnóstico não é de leis trabalhistas. Leva 2 anos para uma troca de funcionário, gestor e psiquiatra chegar à conclusão que aquilo é um burnout. Certo, pois é. E Pois daí, então, dali 2 anos já mudou totalmente a situação, né? mas daí o que aconteceu? O nervo do funcionário já está ali em cima, o do gestor a mesma coisa, e às vezes, como você me perguntou, quais são as atitudes adequadas? Porque você sabe que diálogo, isso vai muito de 2 pessoas, é diálogo, 2 pessoas. Você não pode ter um diálogo sendo unilateral. Então, você pode ter uma empresa excelente, que tem um acolhimento adequado, mas um funcionário também problema, porque você sabe que a herança de Getúlio Vargas está evidente. Eu sempre cito Getúlio Vargas porque ele é responsável pelas leis trabalhistas, tá? É o pai da velhinha, que a gente chama. Não, ele protege o funcionário, protege, mas até que ponto protege um funcionário? Ele nunca mais querer sair daquela empresa? As pessoas têm que mudar. As pessoas, quando entram numa empresa, elas não serão as mesmas 30 anos depois. Eu acho muito triste quando uma pessoa fala, eu tenho 30 anos de empresa. O que você fez da tua vida fora os 30 Nossa, anos da tua empresa? mas isso é muito raro hoje em dia, doutora. Hoje achar uma pessoa que está 30 anos na empresa é velha geração. O cara entrava no Banco do Brasil e se aposentava lá. Acabou isso aí. É, Acabou. eu, A gente eu, recebe muito currículo
Você sabe o tempo que a gente vê no currículo? 6 meses, 1 ano. Quando o cara ficou 2 anos, você já acha ótimo. Que se ele parou 2 anos numa empresa. O giro hoje é muito rápido. Porque a geração nova, ela não aceita o que a geração antiga aceitava. Né? Você há de convir que existia tanto assédio anteriormente em empresas, em estudo, que hoje não. Então, por isso que eu estou dizendo, hoje as ferramentas, um celular, ele tem filmadora, ele tem máquina fotográfica, ele tem gravador, então, quer dizer, é uma ferramenta enorme de tudo isso. Então, o que eu colocaria que a situação tem que ser bilateral, a vontade dos dois mudarem. Muitas vezes não custa a empresa chegar e mudar de posição esse funcionário. Então, se ele... Exatamente. Principalmente se esse empregado, se ele tem um bom histórico, que nem a Paula está falando aqui novamente, né? Se aquele empregado é importante para a empresa, se ele desenvolve um bom trabalho e está vindo com aquele discurso, a empresa vai escutar. Porque não está vindo de um que já é ruim, tá? De uma pessoa que não trabalha dentro do perfil da empresa, do esperado da empresa. Se aquilo vier de uma pessoa que é produtiva, entendeu? A empresa vai escutar, mesmo ela não ser uma empresa humanizada. Eu acredito nisso. E daí aquela coisa, se tem um funcionário problema no meio de outros ótimos, é igual a fruta apodrecida, ela vai contaminar os demais. Então é mais fácil, em tudo na vida, toda situação de estresse, você deve sair de cena. Então, quando você está numa situação de estresse, a empresa tem que ser inteligente de tirar aquele funcionário e colocar ele em outra situação que ele se sinta mais produtivo ou que diminua a produção dele. Tá? Isso. Seria um ponto. O funcionário por si só, ele tem que ter horário, ele tem que respeitar, porque muitas vezes não é a empresa que pede. Você concorda comigo? Quantos funcionários antes da pandemia abriam a sua quentinha em cima da mesa? É horário de almoço, então nem que seja para você comer ali fora, você deve sair do seu ambiente de trabalho. Tanto que hoje tem empresas que não permitem ele ficar no seu ambiente. Você tem que sair do ambiente da empresa na hora. Sim, esse é o normal que a gente encontra hoje nas empresas, refeitório, o ticket de alimentação, ou se você levar uma marmita, eles têm um local adequado para isso. Hoje eu não vejo ninguém comendo na mesa, não, doutora. Pode ser funcionário público, mas Aí, empresa privada é muito difícil. lógico que não todos, né? Mas o que eu quero colocar, então, é isso. Você tem que ter teu horário de almoço preservado, né? Você tem que fazer atividade física. Quantas empresas hoje estão com a ginástica laboral? Elas param 10, 15 minutos, principalmente empresas como ambiente hospitalar. As pessoas param e vão fazer uma ginástica. Outra coisa, uma coisa extremamente comum nos Estados Unidos. Só que, como no Brasil não existe esse hábito, música. 90% Música, das empresas nos Estados Unidos, a calma fera. elas têm música no ambiente. Então, música clássica, música calma, né? Ela permite música. Hoje, se um funcionário ligar uma música, ou mesmo uma relação médico-paciente, que eu habitualmente gosto muito de atender pacientes difíceis, difíceis no sentido diagnóstico, com música, porque ele vai se tranquilizando do que aquele silêncio e o médico falar um diagnóstico a ele. Então, a música te relaxa. Então, coloca música no teu ambiente de trabalho. Tá? Muitas vezes a empresa já reclama se o funcionário está com fone de ouvido. Ele acha que já está distraído. Mas é assim, tem situações e situações. Eu conheço empresas onde empregados operacionais trabalham com fone de ouvido e simplesmente não conseguem escutar quando ele é solicitado pelos colegas, né? Um trabalho operacional, um trabalho de estoque, um trabalho de loja. Então, ele não pode ficar com aquele negócio no ouvido, entendeu? Não vai trazer produtividade isso. Pelo contrário, traz irritação para os outros, porque a pessoa se isola. Então, eu acho que a música é legal quando ela é uma música ambiente. Porque para a pessoa ficar ouvindo eu acho horrível.
Eu não acho Mas, que isso é mas, legal. Regina, veja bem, às vezes um funcionário tem sua sala própria, certo? Está fazendo seu serviço. Por que o gestor vai reclamar que ele está com fone de ouvido? Não, Lógico, se ele está fazendo um trabalho de escritório sozinho, tudo bem. Mas no rally rola de uma empresa, são poucos, né? Os que têm uma sala privativa hoje, inclusive lideranças. Hoje é tudo muito aberto. E muitos insistem em trabalhar com fone de ouvido. E isso acaba prejudicando a comunicação na empresa. Não é legal. Agora, agora eu te digo assim, também pós-pandemia, não sei se vai continuar as ilhas de 100 pessoas na mesma sala, dividindo só paredes e trabalhando no mesmo local. São situações que vão ter que mudar também a nível de empresa. Outra situação além que nós estamos falando para que haja uma melhoria da saúde mental do empregado. Então, a alimentação no mesmo horário, ou horários distintos, mas a rotina é boa, né? não pular a alimentação, ter atividade física, ter música, né? E, por exemplo, o que eu acho que é uma coisa que o brasileiro às vezes não se adapta à situação, o ideal é não levar trabalho para casa, sabe? Eu sei que beleza, Hoje é difícil, hein? Hoje é difícil. mas ou então você tem que determinar o teu trabalho em casa um período, porque o que acontece? A Se pessoa limitar, colocar um limite. Eu vou trabalhar, então, vou chegar em casa às 7, vou trabalhar até às 9 e acabou. Exatamente. Ele tem que se limitar, porque o que acontece com esse funcionário? Chega em casa, ele vai comer, daí ele cuida do filho, daí ele não tem horário, daí ele está fazendo trabalho, briga com o filho, não faz o trabalho direito, ou se determinar, eu preciso de um tempo para estudar ou fazer alguma coisa da empresa, sábado de manhã ou domingo à noite, mas ele limita o seu tempo de trabalho. E daí, uma coisa também que não é comum na cultura nossa, a maioria das pessoas, elas não focam no que elas estão fazendo. Sim, Ela está no é trabalho, verdade. ela está falando, ela está vendo com alicate de unha para tirar cutícula. Ela está no trabalho, ela está tirando a sobrancelha. Isso estou te dizendo porque de empresas de A Z, certo? Ela está no trabalho, ela está discutindo o problema do encanamento em casa, no trabalho e com o celular ligado e todo mundo escutando. Ela vai falar com o marido, ela fala na frente da ilha, todo mundo escuta ela falando com o marido. Ela não tem a delicadeza o funcionário muitas vezes não tem a delicadeza de levantar, de ir num local restrito e atender um celular. Tudo isso eu digo que são fatores estressantes ao outro que está do lado. Olha, doutora, você falou uma coisa agora que eu sempre costumo falar aí nas minhas palestras, né? É o estar presente. Né? Então, é assim, se você está aqui agora nessa live, esteja, escute. Se você está no seu momento de trabalho, trabalhe, esteja presente ali. E estar presente significa não só o físico, né? Mas a sua mente, a sua concentração, focado naquilo que está fazendo. Tem o antropologista, o professor Marins, das antigas esse. E ele fala assim que 90% do nosso tempo a gente está pensando no que foi. No ontem, se o fim de semana foi bom, se a vibe estava boa lá, da balada tal. 5% do tempo a gente está olhando para frente. O que eu vou fazer na segunda-feira? O que eu vou fazer amanhã? Pá, 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 pá. Então, presente, só 5%. Eu acho isso fantástico, porque é verdade. As pessoas têm muita dificuldade em estar presente. Elas estão hoje num lugar com a cabeça em outro. Estão no outro lugar com a cabeça aqui. Né? E isso eu acho que deve fazer assim mal para a cabeça das pessoas. Porque você não estar presente é horrível, né? E daí você imagine, a tua produtividade melhora. Então, Opa! se você, é o que eu digo assim, você chega num horário, você não pode pensar que, olha, às 5 horas eu tenho que passar o ponto. 4h30, o funcionário já está pensando que 5 horas ele tem que passar o ponto. Ah, mas
passar 5h15, ou a empresa não permite, mas que tem muitas que fazem isso, mas tem muitas, às vezes, que até permitem, né? Mas não, ele tem que sair britanicamente às 5 horas, sabe? Então, são certas situações que tem que também ter uma mudança em relação ao funcionário, né? Eu acho que Porque isso gera muita ansiedade, porque ele nunca está presente aonde ele está. e você quer uma coisa mais irritante, você está conversando com alguém e alguém fica olhando no celular ou atender o celular? Nossa, Isso é horrível. é profissão, sabe? É um desrespeito, entre outras coisas. Exatamente. Então, assim, hoje, em termos de etiqueta à mesa, se pergunta onde você deve deixar o celular, à direita, à esquerda, na frente ou atrás do prato. Por favor, se você está dentro num local de uma refeição, a não ser que você seja uma pessoa que precise do celular, porque podem te chamar, mas mesmo um médico, né, ele seleciona aqueles telefones que ele precisa atender. Tá? Para que aquele telefone junto numa situação que está constrangendo os outros? Então, eu digo assim, o estresse, muitas vezes, às vezes não é da empresa, mas às vezes dos próprios colegas também. O tanto que a pandemia resgatou o quê? Se diminuiu esse estímulo, o estímulo do trânsito, né? As pessoas se tornaram melhores no trabalho, principalmente pelo trânsito, do estresse. A maior causa de acidentes está no trânsito, você indo para o trabalho, tá? O tanto que saiu da lei trabalhista, porque antigamente o trajeto entrava como uma lei trabalhista É, e entrava como acidente de aham, trabalho, trajeto. Hoje não existe mais isso, é né? verdade. É isso mesmo. Muito bom, doutora. E, assim, eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem, porque às vezes a pessoa está ouvindo, né? Mas eu acho assim, que às vezes a pessoa está num momento de estresse grande, ela sabe que é um momento de estresse grande, mas ela não sabe como lidar com isso, ou até diagnosticar, fazer um autoconhecimento disso. Eu queria que, se fosse possível, você falar isso de novo, para deixar bem marcado. O que eu coloco, o indivíduo, ele não é sozinho. A Maria da empresa tem que ser a mesma Maria dentro de casa. Então, isso é uma noção em pediatria, que a gente sempre analisa o comportamento da criança na escola e o comportamento dela dentro de casa. Quando existe essa dissociação, é uma coisa que o próprio funcionário tem que saber o que está acontecendo com ele, né? Por que que eu estou sendo diferente? Lógico, tem etiquetas corporativas, como estão comentando embaixo. Você tem que ter certos critérios dentro da tua empresa, modo de se vestir, tom de voz, a tua apresentação. Você não vai de pijama trabalhar. Então, tudo isso, essas etiquetas, eu acho que cada vez mais tem que existir cursos, como você tem feito, para ensinar as pessoas a se comportarem. Eu vejo uma diferença gritante em relação ao americano. Tá? Por exemplo, o americano, em empresas, ele não pode usar jeans, porque o jeans é uma coisa informal. Jeans está relacionado a final de semana, jeans está relacionado a ficar em casa, né? Não pode usar moletom nas empresas. Então, agora, se aqui acontecer isso, você determinar qual tipo de roupa que esse funcionário, se não for um uniforme, ele vai dizer que você está discriminando. Então, tem situações que são os dois lados, Nada é fácil. a empresa e o funcionário. E um grande problema que eu vejo, isso é mundial e principalmente em brasileiro, é o autoconhecimento. As pessoas têm que se conhecer. Sim. Então, como que você vai se conhecer? Ou você, por si próprio, faz um insight e tenha um momento na sua vida, quando eles dizem que a meditação está na moda, as pessoas pensam que é sentar de pernas cruzadas na frente do Buda e fazer um mantra. Se você é budista, continue sendo budista e fazendo e recitando o seu mantra. Mas você não precisa fazer isso. Você pode ter 5, 10 minutos, 15 minutos de silêncio no decorrer de toda a tua vida durante o dia. Então, as pessoas que têm filhos, que têm outras coisas, pode ser antes de dormir, vai dormir um pouco mais tarde, mas tenha esse tempo
para a tua reflexão da tua vida, ou para uma leitura, ou para escutar uma música. Então, esse é o autoconhecimento, ou o uso de terapia, que eu acho que cada vez mais nós temos que desmistificar a doença mental, a saúde mental, porque não existe saúde só física. Então, todo mundo está preocupado em ir na academia e não está preocupado em se cuidar dessa saúde mental, porque cadê a tua tolerância também em relação ao outro? Né? Então, como você estava me retratando, que era uma coisa até que eu desconhecia, que as pessoas não ficam mais longo tempo no trabalho. Então, esse é um grande problema, a rotatividade. As empresas gastam muito na rotatividade. Isso, a gente teve 2 comentários aqui, muito legal. Um foi da Danusa, que falou justamente sobre os empregados não ficarem muito tempo nas empresas, e que na análise dela, a Danusa, a psicóloga que esteve com a gente ontem, né? Uma fera, e ela comentou que isso é um problema interno da juventude e não da empresa, não é um problema externo, é um problema interno. Eu acredito. Acredito que essa geração, aliás, eu escutei o Ricardo Amorim, que é um economista aí, e ele falou o seguinte, que pela primeira vez na história, os filhos têm o QI mais baixo do que os pais. Olha que coisa interessante, né? Para ver essa geração que está vindo aí, claro, falando assim, como estatística, como uma coisa mais ampla, mas que coisa louca, né? Então, eu acho que isso, a Danusa está colocando corretamente, é uma coisa realmente interna das pessoas. E a Lisa fez um comentário muito bacana aqui, que ela acha que as empresas, como existiam antigamente, né? Por exemplo, cursos de etiqueta social, que as empresas deveriam investir um pouco nessa educação social, né? É a forma que você cumprimenta, é como você deve conversar, como você deve comer, como você deve sentar, sabe? Eu acho que um pouco de etiqueta seria muito saudável nas empresas. O que você pensa disso, Fatucci? Você sabe que quando eu entro num hospital, eu sempre começo a cumprimentar o segurança. Bom dia, boa tarde. Muitas vezes, oi, doutora, tudo bem? E muitas vezes eles nem respondem. E não é porque eles não respondem, eu continuo dando bom dia, boa noite, tchau. Né? Então, isso tem que fazer parte da tua vida, como se fosse incorporado à tua própria existência. Você não pode focar só no outro. Eu acho que, principalmente a cultura nossa brasileira, sempre, porque o outro é isso, porque o outro é... Não, o que você está fazendo da tua vida para você se tornar uma pessoa melhor? O que você faz no seu trabalho que você aumente tua cultura? Porque, veja, o trabalho está relacionado com a tua cultura. Você não pode ser uma pessoa que trabalha na área de informática e só entender de informática. Nós estamos no meio de pandemia. Você tem que ler sobre o Covid. Tá? Você tem que ler sobre o que está acontecendo do outro lado do mundo, as eleições. Você pode não gostar, você pode não participar, mas você tem que abrir seu leque para a cultura. Quando você abre seu leque para a cultura, você aceita mais a diversidade. Sem Tá? dúvida. É isso aí. Eu concordo em número, gênero e grau. Eu acho que é bem isso, mas as pessoas, às vezes, precisam... Né? A nossa educação familiar é tão falha hoje, no sentido amplo e geral, que isso sobra também para as empresas, né? Para fornecer para as pessoas o socialmente, né, aceitável. Né? Até isso acaba sendo influenciado, acaba caindo no colo da empresa, até esse papel. Né? A Paula está falando aqui que na Coca-Cola eles tinham esse tipo de treinamento de social, né? Tem várias empresas fazem a etiqueta social, a Coca-Cola, a própria Unimed, porque duas pessoas só vão brigar quando uma quer. Então, quando outra não quer, não vai existir a briga, não vai existir o atrito. Então, esse acolhimento também tem que ser bilateral, mas aquilo que eu estou alertando a todos que estão escutando, muitas vezes, vamos falar do bom funcionário, porque eu acho que o mau funcionário é aquilo que eu te falei, a empresa tem o direito de mandar embora, porque é filosofia da empresa.
O tanto que hoje em entrevistas de trabalho se acha um absurdo a pessoa não ler sobre a empresa. A pessoa tem que ler sobre a empresa, saber o que ela propõe, para saber se ela está relacionada com essa filosofia, se Ela quer. se encaixa naquilo. Exatamente. Então, eu acho que, e cada vez mais, talvez não quem esteja escutando, mas que possa passar isso para as próximas gerações, só vão sobreviver os melhores dos melhores. É verdade. É Tá? verdade. É isso aí, doutora. Nós estamos chegando aqui no final da nossa live, já rapidinho, bateu 1 hora. Vamos ter que marcar outros assuntos, viu, Fatucci? Vamos. Podemos falar uma outra live sobre educação, a educação familiar, a educação social e sobre educação nas empresas. Eu acho que seria um tema bem, bem bacana para a gente abordar. O que você acha? Educação corporativa, sabe? Corporativa. Eu colocaria até minha experiência na época dos Estados Unidos, da gente se adaptar até a forma de se vestir e de se comportar perante um determinado público. Eu acho que o brasileiro não tem essa noção e ele começa a ter necessidade, como o mundo está tão internacionalizado, ele tem que saber que a sua carta de apresentação é até a sua maneira que ele está se vestindo, se trajando, que mostra se a outra pessoa do outro lado vai te dar vai te respeitar ou não, né? E as pessoas também têm que estar aptas à mudança, sabe, Regina? Então eu deixaria até uma mensagem no final que eu gosto muito, porque eu digo que às vezes a vida ela vai contornando conforme um rio. E na verdade tem até uma música, né? O rio sempre vai beijar o mar. Então, independente do trajeto, ele chega lá. E o indivíduo, quando ele tem um foco aonde ele quer chegar, ele vai chegar, tá? É E isso aí. não é falta de oportunidades. E tem uma frase do Lao Tse que ele diz assim: a vida é uma série de mudanças naturais e espontâneas. Não resista a elas, isso só gera tristeza. Deixe a realidade ser realidade. Deixe as coisas fluírem naturalmente pelo caminho que elas seguirem. Olha, doutora, perfeito. Eu vou dar uma. Eu também separei uma frase hoje. Aprendi com a Danusa ontem, a frase dela fez muito sucesso. É meio grandinha, mas eu separei uma frase do Einstein. Na verdade, são 2 parágrafozinhos. O ser humano vivencia a si mesmo, seus pensamentos, como algo separado do resto do universo, numa espécie de ilusão de ótica da sua consciência. Nossa principal tarefa é a de nos livrarmos dessa prisão, ampliando o nosso círculo de compaixão para que ele abranja todos os seres vivos de toda a natureza e sua beleza. Ninguém conseguirá alcançar completamente esse objetivo, mas lutar para a sua realização já é por si só uma libertação, um alicerce da nossa segurança interior. Achei essa frase do Einstein fantástica. E como você está falando de frases e falou que você aprendeu a falar frases, eu vou te dizer assim que as pessoas têm que ler mais poesia, porque é uma forma terapêutica também. Então, leiam frases, leiam filosofia, leiam poesia. É uma forma de você compreender a vida e compreender a si próprio. Porque cada frase dessa nos dá ensinamento também. Com certeza. Mas eu acho que essa nossa próxima live vai ser sobre educação, não só a corporativa. Porque o que acontece? A pessoa vem de uma família normal, né, hoje em dia, desestruturada, ela tem um baixo nível de escolaridade, de escolas públicas e periferia, ela chega na empresa, né, a empresa vai tentar suprir com a parte dessa educação social, né? Eu já trabalhei numa empresa, ó, vou dar 2 exemplos. Uma na década de 80, o gerente de vendas, que era top, era negócio automotivo, era um gerente top, saiu para almoçar com a turma, ele não conseguia lidar bem com os talheres, né? Comia que nem peão de obra. E há pouco tempo atrás eu fui numa empresa e o cara lá me recebeu com o pé na mesa, com o pé em cima da mesa. Então, toda essa deficiência já vem da família e cai na empresa. Eu acho que isso vai dar uma live bem, bem boa para nós aí, Fatucci.
E vamos ter muitas brigas, né? Porque daí vão achar que nós estamos sendo, muitas vezes seletistas, e na verdade não. Eu acho que o limite acaba quando começa o do outro. Então, isso se chama respeito, tudo que você está falando, né? Eu acho que a educação não é só uma forma é, de agradar o outro. Eu acho que é uma forma de você respeitar o outro, Sem né? dúvida. Mas é o que mais falta hoje é o respeito, né? Ninguém respeita ninguém. O empregado não respeita o chefe. Não... É uma coisa hoje, assim, na grande maioria das empresas, a coisa ainda pega, principalmente no nível operacional, né? Muitas empresas já melhoraram muito, mas é uma coisa ainda da nossa herança colonial, ainda existe bastante problemas nessa área. Doutor, agradeço demais pela sua presença, sua participação, prestigiando aqui a nossa live. Agradeço demais o pessoal que entrou. Agradeço o pessoal que vai assistir depois no IGTV. É uma live sempre muito produtiva e eu sempre aprendo bastante com você, Fatucha. A gente briga um pouco, mas a gente se entende. Mas eu gosto do teu trabalho. Você sabe que eu queria esse ano estar aí em Ribeirão Preto e no fim acho que nós ficamos mais próximos online do que se fosse pessoalmente. É Então verdade. é uma grande satisfação eu compartilhar o teu conhecimento. Muitas vezes eu coloco o lado médico, mas você como consultora, eu acho que é um exemplo e continue com esse trabalho teu brilhante, que nós precisamos também de pessoas de consultoria dessa qualidade para orientar as empresas. Obrigada, Fatucha. A gente tenta fazer o possível, nem sempre dá, mas que a gente tenta, a gente tenta. Com certeza. Obrigada, E Fatucha. faço votos também que você venha organizar várias empresas aqui em Curitiba também. Obrigada, Fatucci. Tá, A um gente grande se vê em beijo. breve. E agradeço a E, todos aí que participaram da live. E qualquer dúvida, nós também estamos à disposição, né? Fatucci, um super beijo para você, ó. Obrigada demais. Você me honra com a sua presença nas lives. Muito Tá, obrigada. muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau para Tchau, vocês. pessoal. Boa noite para vocês.